Agora nós vamos para a palavra de Deus e queria perguntar aos irmãos, quantos irmãos querem ouvir a palavra de Deus essa noite? Glória a Deus, querido. Então, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Diaconisa, um paninho aqui para... paninho. Tiago capítulo 5, versos 17 e 18. Vou esperar os irmãos abrir, porque é muito importante que nós possamos ler juntos a palavra do Senhor. Apenas 2 versículos, mas 2 versículos poderosos. Livro de Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai, a Tua palavra será ministrada agora. Eu peço, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, sobre a minha vida agora, Senhor, que eu possa, Senhor, levar essa palavra, Senhor, aos meus irmãos, Senhor, da forma que o Senhor colocou no meu coração e da forma que o Senhor quer que chegue ao coração deles, Pai. Como eu sempre digo, Senhor, de mim eu nada tenho a oferecê-lo, Senhor, mas a Tua palavra é poderosa e eficaz naquilo que ela vem para operar, Senhor, e que a Tua palavra vá, Senhor, e produza o efeito para o qual ela foi enviada, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu dei o título a essa ministração, Poder da Oração, né? Como nós lemos aqui 2 versículos, né, bastante curtos aqui, mas poderosos, onde o apóstolo Tiago, ele diz, né, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Muitas vezes, nós temos a impressão de que a oração, ela só é ouvida por Deus, se ela for feita por pessoas especiais, se ela for feita pelo apóstolo X, se ela for feita na igreja Y, e a própria palavra de Deus, ela nos dá essa legalidade, ela nos diz que a oração é algo que todos podemos fazer, qualquer pessoa pode orar. Pastor, mas o ímpio pode orar? O ímpio pode orar. Pastor, mas o que está desviado lá no meio das drogas, ele pode orar e Deus vai ouvir? Ele pode orar e Deus vai ouvir. Não é exclusividade do crente. A Bíblia, ela nos exorta a orar. Mas o que é oração? Para que serve a oração? Por que nós temos que ter oração? Muitas vezes, queridos, a oração ela tem sido negligenciada. Nós temos valorizados outros tipos de palavra acerca da doutrina da igreja, palavra acerca de prosperidade, palavra acerca de muitas coisas. Mas, aqui não, mas em outras igrejas, a palavra sobre a oração ela tem sido ignorada. Porque parece que a oração é aquele negócio chato, eu vou ter que orar, eu vou ter que dedicar tempo, eu vou ter que falar com Deus, eu vou ter que confessar meus pecados. E não é legal, tem bastante pecado para confessar, vai levar muito tempo, eu não quero orar. Mas a oração, queridos, é o único jeito que nós temos de nos achegar a Deus. A oração é um dos meios pelo qual nós alcançamos a graça de Deus. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 6, diz assim: mas tu, quando orardes, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. A oração, muitas vezes, não precisa ser uma oração, né? É uma oração assim, aquela rebuscada, aquela, Senhor e meu Deus, altíssimo e amado. Não, é você e Deus ali no quarto. Às vezes a oração é aquela oração rapidinha mesmo, aquela oração, Senhor, me ajuda nesse momento, eu estou numa dificuldade, e Deus vai ouvir a sua oração. A oração, queridos, se você observar através da Bíblia, ela é uma poderosa ferramenta nos dada por Deus, para termos acesso livre e imediato ao Deus Todo-Poderoso.
É através da oração que nós nos santificamos. O pastor falou domingo passado que quando você peca, né, e vê aquele arrependimento, você fala, poxa, dei mancada. Ora, fala, Senhor, me perdoa, me ajuda a melhorar, não deixa mais eu fazer isso. Ora a Deus. É através da oração que nós confessamos os nossos pecados. Você pode confessar os seus pecados a Deus em particular. É através da oração que nós apresentamos os nossos pedidos e as nossas necessidades diante de Deus. Como é que você vai apresentar diante de Deus? Ah, pastor, mas Deus sabe de todas as coisas. E realmente Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele precisa ter um relacionamento com você. Ele quer ouvir você falar com Ele. É através da oração que nós mantemos a comunhão com Deus. Como é que eu vou conversar com Deus, se não por meio da oração? A Bíblia fala que o Espírito Santo, Ele interpreta, né, a nossa oração com gemidos inexprimíveis e leva até a Deus. E se você não orar, como é que a sua oração vai ser levada até a Deus? É através da oração, queridos, que nós derrubamos os gigantes da nossa vida. Nós derrotamos o pecado da nossa vida. E quem não peca? Atire a primeira pedra. Que nós vencemos a força das trevas na nossa vida. É através da oração. Almas são resgatadas, são tiradas do charco de lama e são levadas até o Senhor Jesus através do poder da oração. Elas são atraídas ao Deus Salvador através da oração. O que é oração? É o método de demonstrar que nós temos fé. Você ora a Deus porque você tem fé em Deus. Você não ora, né, para algo, para alguém que você não tenha fé. E nesse caso nós oramos a Deus e nós demonstramos a nossa fé. E olha o que a palavra de Deus diz lá em João 14:13, ela diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas tem que pedir, meu irmão. O nosso problema é que nós não pedimos, mas nós queremos receber. Como é que você vai receber algo de Deus que você não pediu? Pastor, mas eu já falei, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, mas você tem que pedir, porque a palavra dele está falando. E às vezes a sua vida está indo de mal a pior, porque você não ora, porque você tem preguiça de orar, porque você acha que orar é besteira. Orar é coisa de crentarrão, coisa de carola, mas não, queridos. Eu olho para a Bíblia e eu vejo aqui grandes homens de Deus orando. Eu vejo Moisés orando, eu vejo Abraão orando, eu vejo Jesus orando. E quem somos nós para nos abdicar da oração? A oração, queridos, ela é um método de comunhão, como eu disse há pouco. Por quê, queridos? No início, na criação, quando Deus criou o homem, a mulher, o paraíso e colocou tudo lá bonitinho, a palavra diz que na viração do dia, Deus vinha ter com eles pessoalmente. Deus vinha conversar com cada um deles. E agora, queridos, devido ao pecado, devido à queda do homem, né? E muitas coisas aconteceram depois da queda do homem. Para pedir perdão pelos pecados era necessário o sacrifício da expiação, levar um animal, um cordeiro imaculado, e a religião para se ligar a Deus, e o véu no templo que separava. E vou poupar vocês de toda essa história. Aconteceu que quando veio Jesus Cristo, da mesma forma que era no Éden, que o homem se comunicava diretamente com Deus, quando Jesus Cristo se entregou naquela cruz, a palavra diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. De cima a baixo, porque foi o próprio Deus que rasgou, e Ele estabeleceu novamente a ligação direta com Deus, de modo que nós podemos ter comunhão com Deus, e muitas vezes nós não nos aproveitamos disso. A oração, ela faz você se envolver no reino de Deus. Na oração do Pai Nosso fala: venha a nós ao vosso reino. Venha a nós ao vosso reino. Nós nos envolvemos no reino de Deus. Ele quer que você se envolva. Ele quer que nós conhecemos a Ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram colocados naquela fornalha ardente. Queridos, aqueles homens devem ter orado.
E o próprio Deus veio na forma de uma transfiguração ali no quarto homem, e ele protegeu aqueles homens. Ele ouviu a oração no pior momento de aflição daqueles 3 homens. Ah, pastor, mas aqueles eram homens santos, eles eram amigos de Daniel. Eu tenho outro para vocês: Sansão pecou terrivelmente contra Deus, quebrou todos os princípios, pecou contra o Senhor. No momento de angústia, de agonia, quando ele estava ali com os olhos furados, ali naquele templo ali dos filisteus, e ele clama ao Senhor, fala: Senhor, devolve a minha força, pelo menos neste momento. E o Senhor ouve a oração de um pecador, a oração de um homem que estava fraco, capturado nas mãos do inimigo. Se você está nas mãos do inimigo, clame, e Deus pode ouvir a sua oração, e Ele pode te livrar das garras de Satanás. A oração ela é eficaz, queridos, pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós lemos: tudo que pedirdes em meu nome, é no nome de Jesus. A oração em si ela não é poderosa. Poderoso é o Deus que opera através da oração, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Orar em nome de alguém é representá-lo, é ser o embaixador, é cumprir os preceitos daquele do qual você está falando. E dada essa introdução, eu gostaria de convidá-los a aprender um pouco sobre a oração. O que é oração? Como nós podemos praticar a oração? A palavra diz: pode muito por sua eficácia a oração do justo. Versículo 16. É bom conhecer, queridos, este poder, porque a oração ele é um poder que nos é dado pelo próprio Deus. Temos esse poder pela graça de Deus nas nossas mãos, e muitas vezes nós não queremos usar. Mas nós precisamos usar a oração. Por que nós precisamos? Porque nós temos urgência. Nós precisamos orar desesperadamente, urgentemente. Nós precisamos voltar a praticar esse tão elevado ofício que Deus nos destinou, o ofício da oração. É uma honra falar com Deus, e muitas vezes nós não queremos falar com Deus. A oração é uma poderosa ferramenta, queridos. E se nós entendêssemos o poder da oração, você oraria muito mais. As coisas seriam diferentes. A sua vida seria diferente, a sociedade seria diferente, tudo seria diferente na nossa vida. E é sobre a oração, a força mais poderosa da terra, que nós vamos falar agora, porque ela é uma ligação diretamente com Deus. A Bíblia ela é repleta, ela é cheia de orações atendidas, de intercessões que deram resultados. É o relacionamento do homem com Deus, mas que parte do homem até Deus. O próprio Deus, Jesus Cristo, se fez homem. Enquanto homem, Ele falava com Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas Jesus nunca deixou de orar. Jesus orava quando as coisas iam bem. Jesus orava quando as coisas iam mal. Jesus orava quando Ele sabia aquilo que ia acontecer. Jesus orava o tempo todo. E se nosso mestre orou, queridos, é bom nós começarmos a praticar. Mas é você que tem que buscar. É você que tem que buscar a face do Altíssimo. Não existe cristianismo sem oração. Todo poder é de Deus. Não tem poder algum em nós. Se nós achamos que nós temos algum poder, nós estamos enganados. Pastor, e como é que nós fazemos para obter o favor de Deus? É através da oração. Quando o povo de Deus ora, Deus age. Quando o povo de Deus se põe de joelho, o braço poderoso de Deus é estendido sobre nós, e nós alcançamos o favor de Deus. Quantas batalhas que nós já não vencemos pela oração, quantas guerras que nós já não travamos contra o inferno, contra o pecado, contra o mal, e nós não vencemos através da oração. Nós temos uma promessa da parte de Deus, que quando oramos rendidos ao Senhor, Ele nos ouve, Ele nos perdoa, Ele nos trata, Ele nos sara. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Essa é a promessa do Senhor. Em face disso, Deus manda essa ministração para você essa noite, te encorajando a orar. Sabe por quê, queridos? Porque é o Deus que ouve a oração, que ouve, se o povo se humilhar, Ele ouve e perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. É o mesmo Deus aqui na época de 2 Crônicas, é o mesmo Deus que está aqui agora. E Ele exorta da mesma forma, porque a palavra dEle é imutável. Deus não negocia princípios, a palavra de Deus jamais muda. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E a forma de você obter o favor de Deus é através da oração. Então vamos lá, queridos, vamos ver qual a eficácia da oração. A oração, queridos, Deus ouve uma oração em tempos de angústia, em tempos de clamor e angústia. Quantos de nós aqui não está angustiado neste momento? Nós não sabemos, não precisa levantar a mão, mas eu sei que no nosso meio temos pessoas angustiadas. E eu quero animar você com uma história de oração de sucesso. Diz a Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, que havia uma mulher chamada Ana. E essa mulher, ela não podia ter filhos, porque Deus havia cerrado a sua madre. Mas ela tinha o sonho de ser mãe. E ela era esposa de Elcana, e Elcana tinha outra esposa chamada Penina. E diz que Penina dava muitos filhos a Elcana, enquanto Ana não podia dar nenhum filho. E naquela época, queridos, se você conhece um pouco da história, você sabe que era vergonhoso para uma mulher não ser produtiva, não dar filhos. E o sonho dela era dar filhos. E um dia essa mulher, ao invés dela ficar chateada, ao invés dela ficar amargurada com seu esposo, ela resolve fazer uma coisa que todos nós devemos fazer. Ela foi até o templo orar. E diz que Ana intercedeu em secreto. Ela estava intercedendo em secreto, e ela estava orando bem baixinho, e parecia que ela estava até bêbada. E diz que o sacerdote Eli chega lá e repreende ela, achando que ela estava bêbada. E ela fala para ele: não, meu senhor, eu estou apenas aqui angustiada de coração, estou orando ao Senhor. E o profeta diz a ela: olha, vai e o Senhor conceda conforme que você está pedindo. Agora o som ficou bom, hein? Louvado seja Deus. Vai e seja conforme o que você está pedindo. Mas reparem uma coisa aqui, Ana, queridos, ela estava pedindo algo que até então era impossível para ela. E ela não foi no templo pedir uma campanha de oração. Ana, ela não foi pedir para o vizinho orar por ela. Ela foi até o templo e ela orou em secreto. Ela intercedeu em secreto, ela apresentou o problema dela em secreto a Deus. E nós temos esse problema, queridos. Muitas vezes nós temos algo na nossa vida que nós queremos muito, ou que não está acontecendo, que é um problema para nós, e nós falamos para o vizinho, falamos para o amigo do trabalho, falamos para o fulano, para o ciclano, e as coisas não acontecem. Mas você já experimentou falar em secreto? Entra no teu quarto, ajoelha, fecha a tua porta e fala em secreto com o Senhor. Você já experimentou fazer isso? E Deus vai ouvir a sua oração, como Ele ouviu a oração de Ana. E diz que Ana não somente ela teve o favor de Deus, ela tinha a madre cerrada, mas Deus abriu a sua madre, e Deus não concedeu somente filhos como Ele concedia para a Penina, mas a partir de Ana ela gerou o sacerdote, o maior sacerdote de Israel, o profeta Samuel. Ele também foi o juiz sobre Israel. Deus honrou a vida daquela mulher de sobremaneira. Aquilo que parecia impossível para o homem, foi possível para Deus, através da oração. No mundo espiritual, queridos, a minha e a sua oração, ela tem muito peso. E não importa se é a oração do pastor, ou se é a oração do irmão, ou se é a oração do não irmão, a oração no mundo espiritual, ela tem um peso muito grande. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E quando você não ora, queridos, você está perdendo essa batalha.
Todos os dias as armas de Satanás, as armas do inferno, elas são forjadas e jogadas contra a sua vida. E quando você não ora, você está sem defesa. Você tem que orar, você tem que buscar. É no teu quarto, quando ninguém te vê. Quando você está de joelho orando, o inferno está tremendo. Quando você está de joelho, a sua família está de pé, como a família de Ana. Muitas vezes, queridos, nem o profeta sabe. A palavra que diz, né, lá em 1 Samuel, que o profeta achou que ela estava bêbada. E chegou para ela e repreendeu ela, e ela explicou para ele. Muitas vezes nem o profeta do Senhor vai saber do teu problema. Mas apresente o seu problema ao profeta dos profetas, ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores. É Ele que vai te honrar. Ninguém sabe das tuas lutas não, viu? Ninguém sabe das tuas lutas, viu, pastor? As pessoas te julgam, mas ninguém sabe das tuas lutas. Mas Deus sabe, e Ele ouve a sua oração. E ele disse, né? E o profeta disse para Ana: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. E Deus usou o mesmo profeta que repreendeu ela para abençoar ela. E muitas vezes nós somos envergonhados. Muitas situações na vida que as pessoas não compreendem, nos julgam e nos envergonham, mas quem te honra é Deus. E Ana obteve o favor de Deus, e Deus honrou duplamente essa mulher. O profeta reconheceu que ela estava orando, e posteriormente ela teve um filho, e ela levou ali até a igreja do Senhor, e onde ele foi criado, onde ele foi educado, e foi o maior profeta de Israel. O Senhor honrou a vida daquela mulher. Ela era uma mulher estéril, e como eu disse, as mulheres passavam muita vergonha quando elas não podiam gerar filho. Quantas vezes você foi humilhado pelas pessoas? Que área da sua vida que está estéril? Pastor, a minha vida financeira está uma esterilidade. Apresente a Deus. Pastor, eu também não posso ter filhos como Ana. Apresente a Deus. Pastor, eu quero que meu ministério evolua. Apresente a Deus. Quer dizer, é Deus quem faz todas as coisas. É através da oração. Ana obteve vitória, mesmo sem estar com forças. A palavra de Deus diz que Ana, ela balbuciava, por isso que o profeta achou que ela estava bêbada. E pode ser que você está assim hoje. Pode ser que você está: Senhor, eu não tenho força. Eu vou lá na igreja hoje, eu vou ficar quietinho, eu vou ouvir a palavra e o Senhor fala comigo. E às vezes o Senhor está falando com você agora. Está falando assim: olha, você falou que estava sem força, que você ia lá e que você queria ouvir a minha palavra. E Ana também estava sem força. E Deus mesmo assim ouviu a oração de Ana. Ela não conseguia nem falar direito, ela só balbuciava palavras assim que praticamente não faziam sentido. E talvez agora você está gastando o seu último restinho de força. Mas esse último restinho de força diante do Senhor vai se tornar uma potência na sua vida, em nome de Jesus. A oração, queridos, ela também atrai a misericórdia de Deus. Pode ser que você esteja aí: pastor, mas eu pisei na bola com Deus, eu pisei feio. Não tem problema não, irmão, todo mundo pisa, nós pisa também direto. E você está: pastor, eu preciso da misericórdia de Deus, né? Quem não precisa da misericórdia de Deus, levanta a mão. O pessoal está esperto aí. Teve uma ocasião, queridos, que o povo de Deus estava atravessando o deserto do Sinai. E houve aquela parte onde Moisés sobe ao monte para receber as tábuas do mandamento. Ele fica lá no monte por 40 dias. E porque ele estava demorando muito tempo para descer, o povo falou: acho que Moisés morreu lá em cima lá. Vamos fazer um outro Deus para nós aqui. E coagiram lá que Arão fizesse isso. E ele pegou os brincos de ouro, as peças preciosas lá, derreteu e fizeram um bezerro de ouro. Isso daí trouxe a ira, acendeu a ira de Deus contra aquele povo. E Deus falou o seguinte para Moisés: disse o Senhor a Moisés, lá em Êxodo 32:9: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acende contra eles e eu o destrua. Depois farei de você uma grande nação. Queridos, Deus já estava decidido
ele ia destruir aquele povo e fazer um outro povo a partir de Moisés. Ele queria acabar com aquele povo. Mas, queridos, para a sorte daquele povo, tinha um intercessor, tinha um homem que se colocou na brecha entre Deus e a ira de Deus. E esse homem, Moisés, ele fala assim para o Senhor em Êxodo 32: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço, do teu livro que tens escrito. A oração de Moisés, a intercessão de Moisés, poupou todo um povo de ser destruído com a ira de Deus. E eu pergunto para vocês, qual de nós não tem a ira de Deus sobre nós? Qual de nós não precisa da misericórdia de Deus? Que ninguém seja ousado de levantar a mão. Todos nós, queridos, necessitamos da misericórdia de Deus. Por isso nós precisamos orar. Nós precisamos orar por nós, pelas outras pessoas, pelos nossos irmãos. Nós precisamos fazer o papel de Moisés na vida das pessoas. Deus poupou toda a nação por causa de um homem. E esse homem, ele teve ousadia de orar a Deus. A palavra diz que Moisés era íntimo de Deus, e ele era um homem de oração, e ele conhecia o bom coração de Deus. E ele se arriscou, queridos. Ele se arriscou a ter ousadia com Deus. Ele chega diante de Deus e fala: Senhor, perdoa o seu pecado, senão me risca desse livro, pode me destruir também. E por causa desse homem, que era um homem de oração, que era um homem que conhecia o coração misericordioso de Deus, Deus poupou esse povo por causa de uma oração. Sabe por quê? Porque a oração intercessória, ela traz livramento. Quando você ora pela sua família, Deus traz livramento na sua família. O poder de Deus está sobre a sua vida. Talvez você esteja aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor, você não está numa boca de fumo, você não está perdido por aí, porque alguém orou por você, alguém intercedeu por você, e você está aqui hoje, salvo e ouvindo a palavra de Deus, porque a oração pode muito em seus efeitos. Deus tem prazer no homem que ousa falar nele como um filho, como alguém íntimo. Moisés ousou falar dessa forma com Deus. Eu não sei se muito de nós falaria assim com Deus não, queridos. Pensa que foi fácil para Moisés não? Chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, Senhor, perdoe esse povo, o Senhor risca meu nome desse livro. Eu acho que até falaria para Deus: tá bom, Senhor, pode fazer uma nação a partir de mim mesmo, destrói logo esses caras aí. Se ele soubesse que ia vir depois, né, pastor? Mas Moisés é um exemplo para nós, que temos que ser como Moisés. Então Deus tem prazer em pessoas que têm coragem de ser íntimos dele na oração. Você tem sido íntimo do Senhor na oração? Como tem sido a sua oração diante de Deus? Vamos seguir, queridos. A oração, queridos, nós temos que orar, porque a oração, ela traz vitória em meio a batalhas que parecem perdidas. Quantos de nós aqui, ou de nós em casa, que não temos batalhas que nós estamos enfrentando, que você não vê saída, batalhas que já estão perdidas, na sua visão já estão perdidas, mas tem a história de uma oração que foi ouvida numa situação como essa. Lá no livro de Isaías, conta a história de um rei chamado Ezequias. Esse rei Ezequias era o rei de Judá, e essa nação de Judá, ela se recusou a pagar tributos para a Síria, que era um reino maior, né? E o reino maior sempre dominava as nações menores e cobrava tributos dessas nações. E ele se recusou a pagar os tributos para esse governo mais poderoso. E Israel não tinha exército para enfrentar essa nação. E todas as nações que a Síria enfrentava, ela derrotava. 100% das nações que ela enfrentava, ela derrotava e ela dominava. E a Síria se levanta contra Judá. E eles fazem um grande cerco sobre a cidade de Judá, sobre o país de Judá, né? Na época era um país. E diz que o rei Ezequias estava cercado por todos os lados, 185 mil soldados assírios. A cidade estava amedrontada, ameaçada. Quantos de nós não está assim? Amedrontado com as dívidas,
com a doença, com a perseguição, com as dores, está cercado de todos os lados. Quantos de nós está assim? E é assim que o rei estava, sem saída, sem perspectiva. E ele, para ajudar, ele recebe uma mensagem de Senaqueribe, que era o rei dos assírios. E Senaqueribe fala assim para ele: não vos enganeis, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um em sua terra das mãos do rei da Síria. Está lá em Isaías 36, 18, isso que ele diz. Não bastasse o cerco, não bastasse as ameaças, ele manda essa palavra de desânimo. E talvez hoje você recebeu uma palavra de desânimo. Você é um nada, você não vai dar em nada, você não vai conseguir. Mas hoje o Senhor quer mudar essa palavra. Hoje o Senhor quer dizer que se você orar, se você buscar, se você se humilhar, Ele pode te dar vitória. Não pense que o inimigo das nossas almas, ele vai facilitar para nós. Satanás, ele vai nos esbofetear, ele vai fazer de tudo para nos desanimar, queridos. E foi isso que o rei da Síria estava fazendo com o rei Ezequias. Mas somente através da oração que você vai encontrar força, você vai encontrar vigor, você vai encontrar consolo, você vai encontrar a presença de Deus. E o rei Ezequias, queridos, ele não foi bobo, ele fez o óbvio, ele fez o que nós estamos falando aqui, né? Ele não procurou ninguém maior do que ele, nada, ele foi diretamente para Deus, ele foi orar, ele se achega diante do Senhor, através da oração. E olha só o que Ezequias diz, lá em Isaías 37, 17, inclina, ó Senhor, o teu ouvido, e ouve, e abre, Senhor, os teus olhos, e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ele recebeu essas mensagens de Senaqueribe, só que ele falou assim: isso daqui não é para mim, isso daqui você não está me afrontando, você está afrontando meu Deus. Ele orou, ele apresentou diante de Deus. Sabe, muitas vezes nós ficamos perdendo tempo, nós ficamos batendo boca, e a pessoa fala daqui, você fala de lá, e você rebate de lá, e fica aquela brigaiada. Não perde tempo não, apresenta diante de Deus, Ele é o grande juiz, Ele vai decidir sobre a sua vida. E ele pegou essa carta de afronta e falou: aqui Deus, o que Ele está falando de você, do Senhor. Quando o inimigo nos ameaça, queridos, você não tem poder sobre o inimigo, porque todo o poder é de Deus. Que o Senhor o repreenda, que o Senhor o enfrente. Então Ezequias fez o óbvio, ele dobrou os seus joelhos, ele manifestou a sua fraqueza, ele confessou a sua fraqueza. Senhor, eu não posso, mas é aqui, é contra o Senhor. Nós precisamos deixar de ser orgulhosos. Nós achamos que nós podemos resolver tudo com a força do nosso braço, e nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós dependemos da graça divina, do favor de Deus imerecido. E como nós conseguimos? Através da oração. Então, quando nós intercedemos por uma causa, é o poder de Deus que age, não em nós. Nós invocamos a vitória no meio de uma batalha. Ele estava aqui praticamente perdido. Se ele resolve enfrentar com o exército que ele tinha, ele ia perder esse negócio aqui. E depois que ele faz a oração, que ele busca o favor de Deus, que ele confessa que ele é fraco, mas que Deus é forte, veio a resposta de Deus. E olha a resposta de Deus, Isaías 37, 36. E então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã, eis que todos eram corpos mortos. Deus ouviu a oração de Ezequias. E esse Deus que ouviu a oração de Ezequias, Ele está aqui agora, porque a palavra dele fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui agora, e esse mesmo Deus. E eu pergunto para você, qual o tamanho do seu problema? O seu problema é muito grande? O seu Deus é maior, apresenta para Ele. O inimigo está te cercando lá do lado de fora, mas Deus está aqui do lado de dentro, Deus está te protegendo. O Deus que estava com Ezequias, Ele está aqui agora, Ele está aqui com você. Ezequias ficou sendo respeitado posteriormente a isso, não pelo exército dele, porque ele era um grande rei, mas pelo Deus que ele servia. E é assim que Deus quer.
Deus quer que você seja uma pessoa de oração, uma pessoa que coloca todos os problemas diante dEle, e Ele te ajuda a vencer, e Ele quer ser conhecido como o Deus da Sara, o Deus da Andréia, o Deus de todos que estão aqui, o Deus que salva por nós através da intercessão da oração. E continuando, queridos, a oração, nós temos que orar, porque a oração, ela também traz uma cobertura espiritual sobre a nossa vida. Diz a palavra do Senhor também, que quando o povo atravessava o deserto, houve uma batalha, chamada a Batalha do Vale de Redifi. Moisés, Arão e Hur subiram no outeiro para estar na presença do Senhor em intercessão. Então, reparem uma coisa aqui, queridos, nós temos que orar pelos nossos líderes. Muitas vezes Deus levanta líderes espirituais na nossa vida, e esses 3 líderes, Arão, Moisés e Hur, enquanto o povo estava batalhando no vale, eles estavam intercedendo. E a palavra de Deus lá em Êxodo 17, versículo 11, ela diz: e acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Então Moisés, ele começava a interceder, e os soldados lá lutando, e quando a mão de Moisés cansava, ele abaixava as mãos, e o povo judeu começava a perder a batalha. E muitas vezes a igreja do Senhor tem enfrentado muitas lutas, muitas batalhas, e você cobra somente da sua liderança. Ah, pastor, mas nessa igreja não tem poder, pastor, não vejo milagre. Ah, pastor, o senhor está orando pouco. Não fala para o senhor que o senhor está orando pouco? Está orando pouco, você tem que orar mais, pastor. Mas será que a igreja está intercedendo pela liderança? Será que a igreja está fazendo como Arão, Moisés e Hur? A palavra diz, mais para frente aqui, que Arão e Hur, cada um segurou numa mão de Moisés, e seguraram as mãos de Moisés estendidas, mesmo elas estando cansadas, e juntos, como uma igreja, como o povo que ora, como o povo que busca junto ao Senhor, por uma comunidade, por um povo, eles oraram, e diz que Israel teve vitória sobre o povo dos amalequitas, por conta da intercessão. E muitas vezes, queridos, nós somos uma igreja desunida. Nós, que eu digo é no geral. Eu vou orar por mim, Sara, por você não vou orar não, vou orar por mim, eu quero saber do meu aqui, e está tudo certo. E não é assim que funciona, queridos. Nós temos que orar uns pelos outros, temos que orar por nós, mas temos que interceder pela igreja. Muitas vezes você acha que a vida do pastor, do intercessor, de quem quer que seja, é uma vida fácil. Ah não, ele vai lá, recebe um óleo lá, prega a palavra e vai embora. Não, queridos, é uma vida de oração, uma vida de luta. É difícil lutar, você não sabe a pessoa terrível que eu tenho aqui dentro. É difícil lutar, eu tenho que orar. Às vezes eu não quero orar, mas eu oro. E é assim que funciona. Primeira luta que começa é no nosso coração, é com nós mesmos. E temos que orar pelo nosso irmão que a gente gosta, e nós temos que orar pelo nosso irmão que a gente também não gosta. Pastor, tem irmão que não gosta? Tem os primos, mas a gente ora pelos primos também. Então tem que orar, queridos. Todo dia tem milhares de almas indo direto para o inferno, porque a igreja não ora, a igreja não é unida, cada um só quer saber do seu. Nós temos que orar pelas lideranças, nós temos que proporcionar cobertura espiritual para aqueles que estão fracos. Sabe aquele irmão que você está criticando? Ah, mas aquele irmão não ora, pastor, mas aquele irmão ele não quer saber de igreja. Ora por ele, para de criticar, vai orar por ele, bota seu joelho 5 minutos, a oração do justo pode muito em sua eficácia. Ora pela vida dele. Sabe, queridos, Deus está mandando essa palavra porque Ele tem o interesse de hoje, aqui através dessa mensagem, para você que está levando ela para o seu coração, de levantar uma geração de Arão, de Hur, de Moisés, de homens que têm coragem de interceder por outras pessoas, pessoas que têm coragem de buscar, de orar, de levantar as outras almas que estão caídas, pessoas que estão precisando de intercessão. Sabe por que nós temos que orar, queridos? Porque a oração, ela muda as sentenças de Deus. Você viu que Deus ele deu uma sentença para Moisés. Ele falou: Moisés, eu vou destruir esse povo. E Moisés intercedeu, e Deus mudou de ideia. Deus não destruiu o povo.
E aqui é mais um caso onde que Deus mudou de ideia. Lembra do rei Ezequias que eu falei há pouco? Esse rei, ele foi um bom rei sobre Judá. Acontece que esse rei foi envelhecendo, passado muito tempo, ele estava à beira da morte. E ele recebe uma mensagem do profeta Isaías, né? Está lá em Isaías 38:1. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Querido, já dá medo quando você recebe uma ameaça de alguém que não é Deus, né? Você vai morrer, você já fica com medo. Imagina Deus falar para você assim, ó: põe tua casa em ordem que você vai morrer. É doído, queridos, pensa só. Então ele recebeu essa mensagem, e diz que Ezequias, olha só como era um homem de Deus, né? Ele vira para o lado, vira para a parede, né? E ora para o Senhor lá em Isaías 38:2. Lembra-te, ó Senhor, peço-te, de modo que tenho andado diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e tendo feito o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor? Você já chorou alguma vez diante do Senhor? Ou na hora que você deita, você já dorme direto? Nós temos que chorar mais diante do Senhor. Nós temos que buscar mais a misericórdia do Senhor na nossa vida, queridos. Nós temos que orar mais. E diz que ele ora intensamente, ele chora copiosamente, e Deus responde rapidamente. A palavra diz que antes que o profeta tivesse saído do átrio do palácio, vem a palavra do Senhor e fala lá: volta lá e fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. E o profeta volta, e Deus mudou de ideia, queridos. E muitas vezes você pode estar com uma doença, e você já recebeu o diagnóstico médico, e olha, você não vai durar muito tempo não. Deus pode mudar essa sentença na sua vida. Pode ser que quando você era pequeno, e no momento de raiva, no acesso de raiva, seu pai falou assim: menino, nunca você vai dar em nada, você não vai ser ninguém. Você vai ser alguém sim, queridos, porque Deus pode mudar a sentença. E hoje Deus está quebrando essas maldições hoje aqui. Deus está quebrando essas sentenças. Você é especial, você é alguém que Deus ama muito. Se não fosse, você não estaria aqui ouvindo a palavra do Senhor. E eu duvido, queridos, que Deus não te ouviu quando você orou e chorou na presença dEle. Deus não resiste a um coração quebrantado. Chegue ao Senhor com um coração verdadeiro, quebrantado. Se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos seus maus caminhos. Peça perdão a Deus, peça perdão a quem você ofendeu. E eu tenho certeza que Deus muda essa sentença, Ele muda essa maldição na sua vida. A oração pode mover o coração de Deus, queridos. A palavra de Deus diz que Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele é justo. Se você pecou, tudo que você ouve é verdade, você vai pagar, você está lascado. Mas Ele é amor, Ele também muda a sentença. Ele pode te perdoar, e Ele quer te perdoar. Por que nós devemos orar? Porque a oração dos santos pode vencer o inferno, pode quebrar cadeias. Diz a palavra do Senhor lá em Atos capítulo 12, versículo 4, que Pedro estava com os pés e as mãos amarradas, preso, vigiado por 4 escoltas de 4 soldados, cada um, 16 soldados vigiando um homem amarrado. Não tinha como Pedro escapar dali. E aconteceu com Pedro, que assim como aconteceu com Pedro, quando nós achamos que tudo está perdido, queridos, ali era o fim para ele. Já estava amarrado, já estava sentenciado, era dali para a prisão e depois para a morte. A palavra diz que a igreja intercedia, versículo 5b, lá de Atos 12. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor deles. Enquanto ele estava lá preso, amarrado, sentenciado, tinha alguém intercedendo por eles. A igreja do Senhor estava intercedendo por eles. E eu pergunto para essa igreja: qual foi a última vez que nós intercedemos, queridos? Foi hoje, né? No começo do culto, glória a Deus. E a igreja estava intercedendo por eles. O diferencial desse texto é esse mas aqui, queridos, no versículo 5. Fala assim: ele estava preso, ele estava amarrado, tinha 16 soldados vigiando ele, mas
mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. A igreja não tinha soldados mais fortes para libertar Pedro, mas havia oração incessante por parte da igreja. Será que essa igreja tem feito oração incessante em favor daqueles que precisam? E a palavra diz, queridos, lá no versículo 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. A igreja intercedeu, Deus mandou o anjo, libertou Pedro, e eles conseguiram sair sem nenhum arranhão daquela prisão. O portão se abriu automaticamente. Precisou de briga, precisou de guerra, precisou de xingar, precisou de nada, só precisou de oração. E é isso que nós precisamos de oração. Se for preciso uma intervenção milagrosa na sua vida através da oração, Deus o vai fazer. E já aqui, queridos, para encerramento aqui, eu queria dizer para você, quero até ilustrar a oração. A oração é isso aqui, ó. A oração é uma chave. A oração é uma chave. Por que ela é uma chave? Porque a chave ela serve para ligar, né? Essa aqui serve para ligar meu carro. Ela serve para abrir a porta da sua casa. A oração é o que liga você e Deus. E a palavra fala: tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E através da oração nós ligamos aquilo que está nos incomodando, aquilo que está na nossa vida, nós ligamos com os planos de Deus. E a palavra diz que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. E na oração nós temos que ter constância, queridos. Você tem constância na oração? Lá em Mateus 6, versículo 6, a palavra diz, né? Quando orardes, ela não fala assim, se você decidir orar, ou pode ser que você queira orar. Não, ela fala, quando orardes. Por quê, queridos? Porque Deus presume que você ora todo dia, toda hora, todo momento. Então a oração, ela não é uma opção. A oração é nossa vida, é nosso método de vida. Nós temos que orar o tempo todo, orar sem cessar. E também ela fala sobre tempo. Mateus 26, 40 fala, e voltando os seus discípulos, achou-os adormecidos. Muitas vezes nós temos adormecidos na oração. Nós somos muito bons no dízimo, na oferta, na dança, mas e na oração? Nós não podemos adormecer, nós não podemos ser bons numa parte e ignorar outras, queridos. E diz a palavra, e achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então nem por uma hora pode vigiar comigo? Eu fiquei com medo aqui, querido, porque ele cobrou 1 hora de Pedro. Às vezes a gente não ora 1 hora não, né? Aqueles 5 minutinhos lá, Senhor, obrigado por esse dia, me leve segurança para o trabalho, faz até, né? A oração, queridos, ela também tem que ter dependência. Lá em Romanos 8, 26 fala assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Pastor, eu não sei orar, eu não sei falar bonito, eu não sei nem o que falar para Deus. Fica ali enjoelhado com a cabeça baixa, pensando que o Espírito Santo vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Deus não se impressiona com palavra bonita, porque Ele criou todas as palavras, todos os idiomas. Ele se impressiona com o joelho no chão. Você tem colocado seu joelho no chão? Se não colocou, coloca hoje, querido. E eu pergunto para você, você está doente? Ore como Ezequias. Você está em pecado como Sansão? Se arrependa e ore como Sansão. As coisas não estão acontecendo? Ore como Ana, e Deus pode mudar a sentença. E por fim, a oração, ela não resta na sua vida, ela deve ser prioridade. A oração é necessária em todos os momentos. Amém? Vamos louvar o Senhor. Daqui a pouco a gente vai orar. Sim.
e me